Então é assim, é uma aula básica, porque eu não posso assumir que vocês, pô, estou ensinando uma coisa que eu digo que é do zero e, pô, não, isso aqui você já vai saber. Então, eu vou até passar uma aula meio mais rapidinha, né? Porque eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas é aquele negócio, eu tenho que passar tudo que existe em música. E o que é? Notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Claro que tem alguns detalhezinhos, mas assim, é uma aula bem básica e alguma coisa de notação de escrita, tá? Então vamos nessa. Se eu estiver indo rápido demais, vocês me falam, tá, gente? Porque esse esquema, eu acho que vocês sabem, já devem ter ouvido falar a maior parte dessa aula, mas né, eu tenho que passar realmente tudo. Então, gente, só para começar e aquecer, vamos fazer um ditadozinho. Todo início de aula eu vou fazer um ditado ou alguma coisa relativa à aula passada. Esse eu chamo de ditado de lacuna. Eu te dou uma parte do resultado, começa com pausa de semínima, pausa de semínima. No tempo 3 acontece o quê? No tempo 4 acontece o quê? Aí depois tem uma pausa de semínima e uma semínima, e depois no tempo 3 e 4 de novo eu pergunto. Acontece o que aqui? Então vamos fazer verbalmente mesmo, né? Eu vou perguntando. Primeiro quem vai responder o primeiro compasso é a Marilena. A gente sabe que começa com 2 pausas, né? A minha pergunta é aqui. No tempo 3 e no tempo 4 o que acontece? Com você. O que foi isso? Semínima e pausa. De pausa de semínima, né? Perfeito. Muito fácil, né, gente? Outro, mata o outro. Pausa, semínima, pausa, semínima. Caraca, o cara não deixou nem quicar a bola no chão. Isso aí. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Alguém falou? Foi você mesmo? Então vamos lá, gente. Notas musicais. São aqueles 7 nomes que todo mundo já ouviu falar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas uma coisa, né, que é diferente. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, existem 12 notas diferentes. E não 7. 7 é o número da maioria das escalas. Esses 12 sons dividem uma oitava, quer dizer, de uma nota até ela mesma mais aguda ou mais grave, em 12 semitons. E esse semitom é a unidade mínima de deslocamento em música ocidental. Tipo, menos que isso, pra gente soa desafinado. Mas em música ocidental. Lembra aquelas músicas meio árabes, assim, aquelas mulherzinhas cantando no deserto? Que parece que está tudo desafinado? Na escala deles, existem mais divisões entre uma oitava e outra. A gente divide em 12. Para eles é muito mais dividido. Tá? Tem uma coisa cultural. Tá? Existem notas que fisicamente, por um motivo físico mesmo, da onda, vão existir em qualquer cultura. Música de um ET sempre vai ter oitava, sempre vai ter quinta justa, sempre vai ter terça maior, porque existem motivos físicos para isso. Por exemplo, a oitava, a frequência de uma nota, quando ela dobra a frequência mesmo física, 440, 800, ela fica o dobro. Então fica mais agudo. Então não existe uma maneira de uma cultura qualquer, de outro planeta, uma coisa que não tem nenhuma relação com a nossa cultura, não ter uma oitava. Mas as outras subdivisões são coisas culturais. Tá? Você vê que até aqui na Terra mesmo, o lado de cá divide em 12. O lado de lá chega a dividir às vezes em 52. É muita divisão. E pra gente vai soar desafinado, porque está fora dos nossos padrões culturais. Tá? O processo moderno utiliza códigos quando se refere a cada uma das notas. Isso aqui, gente, tem que decorar hoje. Quem não conhece cifra, tipo se eu falar assim, C é Dó, você conhece isso? Nada? Eu também não. Nada? Conhece um pouquinho? Então beleza, tá meio a meio. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente precisa decorar. Ó, faz sentido, parece que é meio desordenado, mas faz sentido. Se você começar a partir do Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, forma o alfabeto, ó. A, B, C, D, E, F. Então parece que é meio esquisito, mas ele é ordenado pela escala menor natural, que não é uma escala assim, tão fácil pra gente, tão intuitiva. Aqui, no Ocidente, a gente sempre canta mais a escala maior, né? Fala todas as notas, o cara fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ele canta a escala maior de Dó, e não a escala menor natural. Mas a gente vai decorar isso e decorar assim, acesso randômico, direto na nota. Eu não preciso saber, poxa, Lá é o A, B, e contar na ordem. Eu preciso que vocês façam assim. Como é que é o Sol? G. Como é que é o Dó? C. Tem que saber rápido. Tá? Então vamos decorar alguns.
Fá é o mais fácil, que é F, tá? Decora esse. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, como é que é o G? Pô, F, G, é Sol. Aí você faz alguns por proximidade, mas a gente também precisa acelerar isso, tá? Então, eu vou falar a cifra, a notinha codificada, né? C é Dó, F é Fá, G é Sol, Lá é A, e vocês tentam começar a forçar esse processo, tá? Então, o que seria um F, Edu? Esse é o mais fácil, né? Então, F, G, o que seria o G? Sol. É isso aí. Então, começa pequeno, pega isso aí. Fá, o F é Fá, né? E G é Sol. Memoriza esse. O que seria um C? Dó. Esse é a nota principal pra gente, a nota inicial, né? C é inicial. Então, o que seria um D, Marilena? Ré. O que seria um F? Fá. O que seria um B? Si. Perfeito. O que seria um C mesmo, que eu perguntei agora? O que seria um F? Fá. E o próximo? Sol, G. G, perfeito. A nota principal, a nota famosa, Dó, seria o quê? Isso aí. F é o que mesmo? Fá. C, Dó. G, Sol. A, Lá. C, Dó. F, Fá. G. Sol. Isso aí, o F e o G seguidinho. Como é que é o C mesmo, que é o principal? Dó, né? Então, vamos fazer agora o contrário. Eu vou te dar o nome das notas e vocês me falam as cifras, tá? Ré, D. Mi, É. Dó, C. Fá, F. Sol. Perfeito. Grava, essas são as principais, tudo bom? Dó. Isso aí. Fá seria o quê? Sol seria o quê? Beleza, agora pega mais essa. Lá, som aberto, Lá, A, é A. Tá? O Lá é A. Lá é A. Essa aqui é... Quem tá com a folha aberta aí, gente? Eu acho que é a segunda, né? Página 4. Tá tranquilo até agora? Depois eu vou fazer um exercício mais forte nisso, também aqui na tela. Vamos em frente, gente. Primeiro detalhe que algumas pessoas não conhecem. Entre algumas dessas notas que a gente conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, entre algumas delas existe um espaço. E entre outras, são coladas. Qual o macete? Entre todas as notas existe um espaço, exceto as que terminam em I. Exceto o quê? As que terminam em... Exceto o quê? Entre todas elas existe um espaço, exceto as que terminam em I. Si, Mi. Então isso quer dizer o quê? De Dó para Ré vai direto? Não, tem alguma coisa entre elas. Dó não termina em I, tá? E outra coisa, é da que termina em I para a próxima, tá? Por exemplo, tem gente que pode se confundir assim, pô, entre Ré e Mi é direto, porque Mi termina em I. Mi termina em I, para a próxima é direto, tá? Então, entre Ré e Mi, Marilene, existe alguma coisa? Não. É Entre um tom. E entre Mi e Fá? Tem meio tom. É colado, né? E meio tom é o nosso menor deslocamento em música ocidental. Então, teoricamente, se não existe nada entre eles, quando você anda o mínimo possível, pum, já caiu no Fá. Sacou? Qual é o macete mesmo, Edu? Termina um I, não tem esse G direto. Entre todas as notas, existe alguma coisinha no meio, menos na... Lá em cima. Mi, Si. Exatamente. Ali já está o macete. É isso aí, uma coisa que a gente vai usar sempre a partir de agora. Então, ouça o som de todas as notas. Esse é o som que todo mundo associa a todas as notas. Sol, Lá, Si, Dó. A maioria das pessoas associa isso a todas as notas que existem, mas não é. Ó. Tem alguma coisinha entre elas, né? Então, quantas notas existem, Diego? 12. Exatamente. Sonoridades, né, que existem entre uma nota e a próxima oitava não são 7. 7 é o número da maioria das escalas. A maioria das escalas tem 7 nomes, né? 7 notas. Mas as notas que existem mesmo entre uma oitava e outra são 12, para a nossa cultura, tá? Dá pra fazer uma escala com 12? Dá. Existe um nome para essa escala, escala cromática. Como é que é o nome mesmo? Cromática? Escala cromática é assim, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá, são todas as notas que existem. Muito usado em jazz, por exemplo. Em jazz você vê uma coisa assim, esse ainda não está tão... Esse está dentro dessas duas ou só o sustenido? O quê? O bemol. O bemol vai representar alguns momentos que estão marcados com uma interrogação e dependendo da sintaxe, do tom, vamos dizer assim, é como se fosse um português. Você vai ser obrigado a usar bemol ou sustenido, mas é a mesma coisa, tá?
Ele empurra para um lado ou para o outro. Mas a tua escala que eu estava falando é assim, em jazz é muito comum se usar trechos de escala cromática. Escala cromática estaria aqui, ó. Seguidinho. Então você faz uma frase em jazz. Tá vendo? Eu passei por todas as notas. Entendeu? Passei por todas as notas. Aí é uma coisa relativa, né, que remete ao estilo. Tá? Mas existe uma escala com tudo. Tá muito rápido, gente? Estou meio acelerado porque... Tá? Outros dois conceitos, sustenido e bemol. Tá? Para que serve cada um deles? Sustenido serve para aumentar em meio tom a nota em questão. Lembra da sonoridade dele? Sustenido e a outra, bemol. Então, sustenido deixa mais agudo. Pelo som dele, sustenido, ele joga para agudo. E o bemol puxa para o grave. A nota em questão, a nota que você colocar o acidente nele. Por exemplo, dó sustenido, dó, que é um pouco mais agudo que o dó normal. Então, ele estaria nessa posição aqui, ó, dó sustenido. Sacou? Então, Lucas, me dá um outro nome para essa mesma posição aqui. Pode ser dó sustenido ou ré. Ré bemol? Exatamente. Tá? Então, gente, assim, o sustenido bemol é uma indicação relativa. Tipo, olha, eu moro um pouquinho depois do McDonald's, sustenido. Ou um pouquinho antes do Bob's, isso é bemol. O sustenido é depois e o bemol é antes. Então, eu posso fazer relações. Por exemplo, olha, se eu estiver fora de um contexto musical, Edu, me dá dois nomes para essa posição aqui. F, Fá. Fá sustenido Ou Sol bemol. isso aí. Fá, que é um pouco mais agudo, ou Sol bemol. Qual é o certo? Vai depender do contexto. Eu vou ter que... Porque é assim, a sonoridade é essa, mas vai ter uma gramática, entendeu? Por exemplo, tipo, pisei na poça. É poça com 2S ou com C cedilha? O som é igual, pisei na poça. Né? Vou fazer isso enquanto eu possa. Não dá para saber, mas tem uma regra gramatical. Aí vai ser isso, uma chaticezinha musical. Ó. Mas você falou que tem o Fá sustenido e o Sol bemol, mas não existe Sol bemol, né? Mas por que é só Fá sustenido? Não, claro que existe Sol não, bemol. existe, mas eu não ouço as pessoas falando, eu ouço as pessoas só falando Fá sustenido. Em termos de tom, existem tons comuns. Agora, Sol bemol existe pra caramba. Mi bemol, Ré sustenido, tem alguns que são mais comuns. Vai depender do tom que eu falar, mas aí vocês vão ver isso na aula de escala maior. Mas, por exemplo, uma coisa que você pode ver é assim, não existe tom sustenizado. Essa música está em Fá sustenido. Isso é incomum, tá? Porque, vamos ver na aula de escala, vocês vão ver. Lembra de me perguntar isso. Os tons sempre ficam mais fáceis quando ditos naturais ou bemolizados. Mas não é que não exista. Mas vai ficar um inferno para tu fazer a escala certa, respeitando a escala, por exemplo, a escala de Ré sustenido. Vai ter um monte de sustenido, uma coisa complicada, e a escala de Mi bemol é super simples. A sonoridade é igual, então, pô, vou fazer a mais fácil, né? Legal. Não, eu ia perguntar, mas você já respondeu. Eu vou falar, tá. Então vamos lá. Como é que é o nome dos dois símbolos mesmo? Sustenido e bemol. Qual que vai para agudo? Sustenido. Lembra desse som, gente? Macetes idiotas a gente memoriza muito mais. Sustenido, ele puxa para agudo. E bemol, o som dele já puxa para uma coisa grave, né? Quando você vai do Si pro Dó. Quando você vai pro Si pro Dó é meio tom ou um tom só? Meio tom. É o mínimo possível, por isso que não existe nada aqui. A menor unidade, que essa foi uma coisa que você perdeu no início da aula. A menor distância que existe na nossa cultura é meio tom. Menos que isso, pra gente, soa desafinado. Tá? Então, a distância que existe entre o Si e o Dó é meio tom. Quer dizer, não tem nada entre eles. Do Si, Ré pro Mi. do Ré pro Mi, aí é um tom. Ó, Ré, Ré sustenido, ou Mi bemol, e cheguei nele. Aí é um tom. Então, antes de eu passar para a próxima fase, cada um de vocês, eu vou dar uma posição no meio ali, e você me dá os dois nomes que seriam possíveis. Tá? Edu. Ré sustenido ou Mi bemol. Perfeito. Adriana. Fá sustenido e Sol bemol. Perfeito. Sol sustenido ou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ou Lá bemol. Lá bemol, perfeito.
Dó sustenido. Ou Ré bemol. Tá, perfeito. Então vamos lá, gente. De olho na tela. Qual o nome dessa nota? Lá. Dó. Mi. Fá. Sol. Mi. Si. Dó. Lá bemol. Si bemol. Fá sustenido. Mi bemol. Sol. Ré bemol. Perfeito. Si sustenido. Acima de sustenido não existe. Teria o mesmo som natural de que nota? Dó bemol. Pensa bem. Não, dó Ré. Si, que é um pouco mais agudo, cai em cima de quem? Dó. Dó natural. Né? O Si sustenido cairia em cima do Dó natural. E vocês vão ver, gente, esse também, o Si sustenido não existe. Existem algumas situações chatas pra caramba em música. Mas quando tu coloca Si sustenido, seria o próprio Dó, né? A sonoridade é o próprio Dó. Mas a escala que estaria seria Se outra. você quiser escrever na grafia certa, na gramática musical, você vai ter que escrever Si sustenido. Por exemplo, eu vou fazer uma prova para um conservatório, um troço todo rígidozinho. O cara vai te perguntar assim, qual é a segunda maior de um Lá sustenido? Por exemplo, se você fosse fazer a escala de Lá sustenido, a segunda nota é obrigatoriamente chamada de Si sustenido. O som é Dó, mas existe uma gramática chata que eu vou mostrar para vocês em seguida. Tá? Mas existe só nesse contexto de gramática, né? Qual o nome? Ah, desculpa. É Sol bemol. Ré sustenido. Lá. Dó. Lá sustenido. Dó sustenido. Beleza. Gente, outros exemplos, né? Depois de todas as notas terminadas em I, você sabe que não tem espaço, né? Então, todas as notas brancas do piano, Dó, Ré, Mi, Fá, todas as notas brancas formam a escala que as pessoas entendem como todas as notas. Vocês vão ver, é sempre assim. E vamos pegar 2 pontos de referência no piano. O piano ele é sempre assim, gente. Dois grupinhos de teclas pretas e um grupinho de 3 notas pretas. Um grupinho de 2 notas pretas e um grupinho de 3. Se você pegar o piano inteiro, aquele troço gigante, você vê que é sempre assim. 2 pretas, 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas, 2 pretas, 3 pretas. É uma repetição das oitavas, tá? Antes do grupinho de 2 notas, né? 2, 2, 2, 2 é o Dó. Antes de 2 notas é um Dó. E antes do grupinho de 3 notas é um Fá. Macete para memorizar isso, antes do grupinho de 3 notas. 1, 2, 3. Antes do grupinho de 3 é um Fá. Antes do grupinho de 2 é um Dó. Tudo bem? Vou te dar uma noção assim dos principais instrumentos. Violão, ou guitarra, ou baixo, instrumentos de corda e o teclado, de localização das notas. Então, o teclado funciona assim, como vocês estão vendo na tela. Eu tenho uma nota Fá, vou ter que decorar aonde está a nota, né? Por exemplo, a Fá está onde? Antes do grupinho de 2 notas pretas ou antes do grupinho de 3? Então, aqui é o Fá. A próxima nota que existe, gente, é o Fá sustenido. Repara que, se eu andar nessa direção, vou fazer o piano aqui, ó. Só uma dica para quem está começando o piano ou quer conhecer, nunca conte por baixo, por onde a tua mão encosta. Você sempre deve contar ou fazer os ajustes por cima. Por quê? Por exemplo, vou botar aqui o Fá, tá? Ó, aqui é um Fá, né? Quem conta por baixo pode fazer assim, qual a próxima nota que existe? Fá, Fá sustenido. E não é. Se você seguir a reta, você vai ver que essa aqui chega primeiro, ó. Ela está um pouquinho antes do Fá sustenido. Dessa nota aqui, que na verdade é um Sol. Então, Fá está aqui. Você conta sempre por cima, como se você fosse tocar assim, ó. Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá. É assim que funciona qualquer instrumento de teclas. E qualquer instrumento de cordas. Uma vez que você marca uma das notas, ela aumenta em direção ao corpo do instrumento. Por exemplo, se você souber que aqui é um Fá, no violão ou na guitarra, onde é que é Fá sustenido? Não é nessa direção que eu estou vendo. É seguindo a mesma corda, indo para o corpo do instrumento. Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. E aí vai. Tudo bem?
E agora, então, eu queria que vocês me dessem os sinônimos usando sustenidos ou bemóis, se necessário. Por exemplo, vai ter alguns casos aí que não vai precisar, como o que ela citou naquela hora. Ó. Si sustenido, me dá um sinônimo dele. É dó natural. Mas em alguns deles vocês vão ter que usar sustenidos e bemóis se necessário. Vocês. Quem precisa de lápis?